Como estão mentindo para você com estatística, parte 3. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui para ver o terceiro vídeo da série Como estão mentindo para você com estatística. Eu queria primeiramente dar os parabéns a todos que chegaram até aqui, porque depois desse vídeo vocês vão saber mais da metade das principais técnicas de manipulação através da estatística. Se vocês não viram o primeiro ou o segundo vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada para seguir na ordem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ver os próximos vídeos da série e, principalmente, de começar a prestar atenção nas estatísticas que vocês veem. Os dois temas de hoje, eles têm a ver com visuais. Então, principalmente como se engana com estatística através de representações dos dados em esquemas visuais. Vamos começar então com os temas de hoje. Método número 5. Os gráficos malucos. Bom, todo mundo sabe que tem um certo terror nos números. Isso talvez venha da matemática da escola, que as pessoas têm dificuldade, mas a questão é que os gráficos são usados para representar esses números de uma forma que seja mais fácil para o leitor entender. É aquela história. É difícil, quer que eu desenhe? Eu quero passar uma observação que eu acho que é importantíssima para representações visuais. Todo mundo tem essa ideia de que o cientista ou a pessoa que fala de estatísticas, que ela está bem intencionada, que ela quer passar a verdade através dos números e que ela só tem um compromisso com a verdade. E acaba não vendo que aquela pessoa é um ser humano que às vezes tem a intenção de manipular o leitor. Então, a gente vai ver agora o exemplo mais simples, que é o da variedade linear. Então, se a gente vê esse gráfico aqui, olhando para esse gráfico, a gente vê que ele representa os bilhões de dólares por mês. Então, ali embaixo estão representados os meses e à esquerda estão representados os bilhões de dólares. Então, a gente vê ali que em um ano ele passa de 20 para 22 bilhões de dólares, certo? É um gráfico muito claro e agora a gente vai ver então como que se pode manipular com esse tipo de gráfico. Se a gente tem o objetivo de causar um choque no leitor, a gente vai usar esse gráfico aqui, que é exatamente o mesmo gráfico, não tem mentira nenhuma, são os mesmos dados, só que ele causa um impacto maior. É o mesmo gráfico, nada foi falsificado. A única coisa que muda é a impressão que o leitor recebe dele. Então agora a pessoa que lê, ela vai ver uma linha que subiu pela metade do papel em um ano. Tudo porque a maior parte do gráfico não está mais aqui. Então o que é para ser uma mudança de 10%, agora a gente vê o efeito visual que ele mudou por 50%. Mas ainda tem como mudar mais ainda. Tem como causar um impacto ainda maior. Então olhando esse gráfico aqui, a gente vê que uma mudança que originalmente era de 10% mudou para 100%. São exatamente os mesmos dados que o primeiro gráfico, mas a gente vê que tem um impacto muito maior no leitor. E às vezes o leitor nem percebe quando vê uma coisa dessas e acha que é uma mudança absurda. Mas se a gente vê o primeiro gráfico, a gente vê que não foi uma mudança tão grande assim. O que antes era um gráfico que dizia renda nacional sobe 10%, agora o leitor ele vai receber como renda nacional dispara vertiginosamente, atingindo a culminância de 10%. Entenderam? E agora, vamos ver então um exemplo da mídia brasileira. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dar uma matéria de opinião para vocês, tá? Eu não recomendo que vocês acreditem nas pesquisas de candidatos políticos que vocês veem nas manchetes, tá? Principalmente porque a gente vê com a eleição do Trump, com a eleição do Bolsonaro, que tinham questões assim impossíveis. Era impossível eles ganharem, era impossível aquilo acontecer. Estatisticamente era impossível. E ainda assim aconteceu. Ou seja, tem alguma metodologia que eles estão fazendo ali que está errada. Se é por querer ou não, eu não vou agora acusar ninguém. Mas que tem uma coisa muito estranha ali, tem. Então, primeiro eu quero começar dizendo isso. Eu não vejo validade nenhuma nesse tipo de dado que eu vou mostrar para vocês agora. Mas eu quero mostrar para vocês a questão do gráfico, de como foi influenciado o gráfico. Então aqui a gente vê que eles falam o seguinte. Bolsonaro tem reprovação de 43% e aprovação de 33%, diz Datafolha. Aí a gente vê a imagem que eles dão aqui e que a gente percebe. O gráfico ele foi cortado pela metade. Ou seja, dá uma impressão de que a reprovação dele subiu muito mais do que realmente subiu, da forma que a gente percebe com o nosso olho quando a gente olha esse tipo de gráfico. E de novo eu queria apontar o seguinte, tudo isso que a gente está falando é assumindo, tá? Ou seja, a gente considera que os dados que eles pegaram são verdadeiros e representativos da população, o que eu acho que é mentira nos dois casos nesse tipo de pesquisa. E é por isso que eu nunca acredito nessas pesquisas, porque para mim elas já provaram ser extremamente falhas. Eu acho que se tem duas pessoas concorrendo é mais fácil chegar a uma moeda que o resultado vai dar mais certo do que vendo esse tipo de pesquisa, mas... Então, esse foi o quinto método. Sempre que vocês virem um gráfico de variedade linear,
vocês têm que ter na cabeça, será que a escala inteira está aqui? Será que eu vou deixar meus olhos me enganarem com uma mudança que na verdade parece ser maior do que realmente é pelos dados? Tá bom? E agora então vamos para o próximo método. Método número 6. A figura de uma só dimensão. A figura de uma só dimensão, ela é muito interessante, tá? É um exemplo muito interessante, e ele já é um exemplo que é mais difícil de encontrar. Ele não é tão usado, mas ele é muito interessante, e sempre que vocês virem um exemplo desses, prestem atenção se está sendo representado de forma correta. Então ele basicamente é o seguinte: às vezes a gente quer falar de pessoas, de dinheiro, de bens de consumo, enfim, a gente quer falar de qualquer coisa, e a gente vai usar figuras que representam o que a gente quer representar. Por exemplo, a gente quer falar de população, a gente vai botar várias pessoinhas. A gente quer falar de casa, a gente vai botar casa. E assim vai. Então a gente vai representar o número de pessoas por isso, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, que é dado no livro, de dólares por semana. E ali então mostra que os Estados Unidos têm o dobro de dólares por semana do que a Rotúndia. Então, digamos que a gente queira representar o dinheiro com sacos de dinheiro. Tá? O que a gente deveria fazer? A gente vai botar um saco de dinheiro para a Rotúndia e 2 sacos de dinheiro do mesmo tamanho para os Estados Unidos, certo? Isso está completamente certo, é uma medida gráfica para ajudar as pessoas a visualizarem o efeito que tem. Agora, qual é a estratégia de manipulação? É a seguinte: a gente vai ter um saco de dinheiro aqui e 2 sacos de dinheiro aqui, tá? Então, se tu quer mostrar que os Estados Unidos é muito mais rico que a Rotúndia, o que tu vai fazer? Tu vai botar um saco de dinheiro aqui da Rotúndia, e do lado, tu vai botar um saco que tenha o dobro do tamanho horizontal e vertical da Rotúndia. Qual é o problema disso? O problema disso é que o que interessa é a área. Então, se a área é 2 vezes o tamanho, tá certo. Agora, quando tu multiplica por 2 na horizontal e por 2 na vertical, tu tá multiplicando por 4. Então, aí no dinheiro dos Estados Unidos, ele vai ter 4 vezes mais a área do que o da Rotúndia. Então, tu finge que tu faz uma escala de 2, mas na verdade não, tu faz uma escala maior. E isso causa uma impressão nos nossos olhos extremamente grande. A gente olha isso e a gente fica, nossa, realmente os Estados Unidos têm muito mais dinheiro do que a Rotúndia. Mas isso aí é uma forma de enganar, porque na verdade não é tanto assim. E é uma coisa que os olhos passam despercebidos. Por quê? Porque a gente não vai achar que tem uma pessoa por trás querendo fazer isso. Eu achei um pouco difícil achar exemplo disso, eu não vou mentir, mas eu vou mostrar 2 exemplos para vocês aqui. O primeiro então é a seguinte matéria: após 20 anos, real perde poder de compra e nota de R$100 vale só R$ 22,35. Então, se tu vai analisar o desenho ali das notas de reais, a gente vai ver que, na verdade, do tamanho dessa imagem, a gente vai ver que a proporção dessa imagem de 2014, comparada à proporção da diferença entre 1994 e 2014, vai dar um resultado favorável para o ano de 2014. Como assim? Se a gente for multiplicar o tamanho de 2014 pela diferença na valorização de 1994 até 2014, ele vai dar um tamanho maior, o que vai dar a entender que a desvalorização não foi tão grande como realmente foi. Eu acho que isso foi só um acidente, não foi feito por querer, a pessoa só diminuiu ali pelo que ela achou que era certo nos olhos, não teve um cálculo certo. Mas isso sim seria uma forma de querer inconscientemente dar uma impressão diferente. E aqui eu quero mostrar para vocês um outro exemplo. Esse exemplo, pelas minhas contas, ele tá certo, tá? Parece que a área tá bem proporcional e a questão aqui é só uma. Isso está representando o gado por uma imagem do gado realmente. Agora, qual é o problema aí? Tu passa uma ideia inconsciente de que o gado da Índia é maior do que o gado do Brasil e que o gado do Brasil é maior do que o gado do Canadá. Por que isso? Porque a gente vê que tem uma representação real, entendeu? Então a gente vê que a gente prefere quando o gado é maior. A gente prefere quando produz mais carne, isso é uma coisa boa. E essa imagem, ela dá a entender isso. Ela dá a entender inconscientemente de que o gado dos países que produzem mais são maiores, são melhores do que os dos países que produzem menos. Então vocês olhem essa foto e vocês vão ver. Eu prefiro comprar o gado da Índia ou do Canadá. Vocês entendem? Porque parece que o gado do Canadá é muito menor que o gado da Índia. Quando na verdade eles provavelmente são do mesmo tamanho na vida real, né? O tamanho do gado mesmo na vida real provavelmente é igual. Mas essa imagem ela dá a entender de que o gado de um país seria inferior ao outro. Mas isso não é uma coisa consciente, é uma coisa simplesmente inconsciente que a gente não percebe quando a gente vê. A gente vai ter uma ideia inconsciente de que o gado dos países que produzem menos vão ser inferiores ao gado dos países que produzem mais. Bom, então essas foram as táticas de hoje, são focadas no visual e agora eu acredito que vocês vão ter uma capacidade melhor de conseguir perceber quando estão tentando manipular alguma informação através de um gráfico ou de uma figura. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, queria dar os parabéns para vocês porque juntos a gente vai conseguir
desmascarar as mentiras que passam através da mídia. E com mais 2 vídeos a gente vai conseguir completar as principais técnicas. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.